Você possivelmente já viu algo sobre esse anime recentemente, pelo simples fato dele ser o anime mais aclamado pelo público do mundo todo. Que porra de solo leveling o que, caralho? O bagulho é super-heróis chineses. Mas caso você não conheça, To Be Hero X é um anime que está em lançamento que chamou a atenção de muita gente por alguns motivos. Um deles sendo o anime ser chinês, isso mesmo, diferente das merdas em monte que a gente vê hoje em dia, esse anime não é uma obra feita pela mente catatônica de um japonês. Isso por si só já dá um ótimo diferencial pro anime, porque obviamente em cada canto do mundo as pessoas pensam de maneiras diferentes, mas você consegue perceber a diferença de um mangá feito no Japão e um mangá feito, por exemplo, no Brasil. Claro que vai ter uma leve influência japonesa, afinal os caras são o mainstream do bagulho, mas ainda assim a diferença cultural tem um toque saboroso no nosso prato de fezes. Mas além disso, o anime contém um estilo de animação muito bonito e chamativo, e não satisfeitos com o anime já sendo bonito normalmente, eles ainda trocam de animação em vários momentos, só coisa bonita. É como se você pegasse Arcane e tirasse os plots lésbicos e gays e deixasse só a luta, que no caso é a parte boa de Arcane. Tô brincando, rapaziada, baixa aí as facas dos tridentes. Eu adoro ver amigos sendo gays, é a parte de Arcane que eu mais me identifico. Dito tudo isso, eu odiei o anime. Eu queria muito gostar, mas não. Meu cérebro já virou magma, sêmen, ao ponto de eu não conseguir sentir o mínimo de dopamina da coisa mais normal possível. Tipo, o anime não é um ReZero das ideias, mas ele não precisa ser perfeito pra ser bom e gostável. No universo do anime, todos podem ser super-heróis. Sim, até mesmo os malditos e infernais otakus. Afinal, o único requisito pra pessoa se tornar um herói é ter fãs. Ou seja, hoje em dia, muito youtuber ia ser um herói, ia ser considerado um herói. Então, será que o Felipe Neto é considerado um super-herói? E o YouTube é tipo um The Boys, né? Com as pessoas mais bizarras do mundo. Porque os poderes vêm da confiança que as pessoas têm em você. Então, por exemplo, se esse fosse um pré-requisito pra ser herói em One Punch Man, o Saitama seria SLT pro resto da vida, porque literalmente ninguém conhece ele. E realmente, qualquer um pode ser super-herói. E é exatamente isso que o personagem principal tá falando no começo em sua propaganda. Ling Ling é uma das sortudas pessoas que são encarregadas a fazer propagandas para os super-heróis. E eu não consigo imaginar nada pior que isso, além de fazer propaganda com o youtuber. Puta que pariu. Que deve ser a mesma coisa, né, basicamente. Bom, depois de ter o seu projeto descartado e ser demitido, ele desiste literalmente de tudo e pensa em pular do prédio. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o herói mais famoso do momento, Nice, aparece em seu resgate. Pelo menos é o que deveria ter acontecido. Mas o Nice simplesmente manda uma pose fuck yeah e se joga do prédio. Sim, tanto os espectadores quanto o Ling Ling ficam sem entender nada. E simplesmente do nada a empresária do Nice aparece e sequestra o Ling Ling por ele ter visto demais. Uma coisa acaba levando a outra e ele só vira o novo Nice. Assim, coisa básica. Tem essa de episódios de treinamento e comer cabelo. Aqui em 10 minutos de episódio o protagonista simplesmente virou o herói mais famoso. Obviamente nesse começo a maior parte das críticas em relação ao anime é em relação ao quão rápido as coisas acontecem. Você não tem tempo nem de decorar o nome do protagonista. O que normalmente aconteceria em um desenvolvimento de alguns episódios foi jogado como se fosse um jogo que saiu cheio de bugs e que pula as cutscenes sozinho. Agora ele precisa se passar pelo Nice, pra todo mundo, inclusive a namorada do Nice. Como o herói Nice é fruto dos fãs, quando uma pessoa parecida com ele aparece e ninguém percebe a diferença, eles cegamente jogam seus sentimentos nesse novo Nice, fazendo com que o Ling Ling, com o tempo, acabe realmente se tornando Nice. Mas é aí que entra o grande problema do anime pra mim, porque nesse ponto do anime, ele tecnicamente realmente se torna o Nice fácil assim, e meio que os obstáculos que ele poderia enfrentar não existem. Mais pra frente ele começa a namorar com a namorada do Nice, a Xiao Yuan-Tin, e logo de cara ela descobre que ele não é realmente o Nice, e em um piscar de olhos os dois acabam sendo presos no próprio apartamento para eles ficarem mais próximos. Então mostra que na verdade ela não é o que parece, porque fora de casa ela é uma santinha, mas dentro de casa é um demônio. Uau, que novo isso aí, hein? Esse é o tipo de coisa que tava me dando sono enquanto assistia. Toda e qualquer interação entre eles dois era muito forçada e clichê. Chegava a parecer que a Mami e o Kazuya juntos seria mais compatível que esses dois. Nesse ponto eu só deixei o anime me levar, porque eu já tinha decidido fazer um vídeo dele, mesmo que sendo falando bem ou falando mal, mas fale dele. Outro bagulho que basicamente matou o anime pra mim foi em relação às lutas, que deveriam ser empolgantes e épicas, mas na minha visão não era nada demais, era só uma luta genérica. Mesmo a luta do segundo episódio, na teoria ser pica, porque ele tá lutando enquanto a Xiao Yuan-Tin usa o poder dela de teletransporte. No começo da luta eu até fiquei no hype, mas não sei porque eu fui broxando. Talvez o anime tava me passando a visão de que o Nice era praticamente invencível, porque até o Ling Ling, que era uma pessoa normal, tá conseguindo
tentando lutar contra o cara. Não parece que vai haver algum empecilho que seja empolgante. E do episódio 1 até o 3, basicamente morreu toda a minha esperança no anime. Eu estava preparado para destrinchar do jeito mais abominável e maldito esse anime. Então eu assisti o último episódio que eu iria assistir para fazer o vídeo. No episódio 4, o Nice tem um dilema mortal em que o inimigo dele descobre que a Shawn Yun-Chin, que deveria estar morta supostamente, na verdade está viva. Então ele sequestra ela e começa a chantagear o Nice em rede pública, porque ele não só sabe da Shawn Yun-Chin, como também sabe da verdadeira identidade do Nice. Finalmente, o conceito do poder foi usado como plot, porque do mesmo jeito que as pessoas dão os poderes pra ele acreditando nele, os poderes dele vão embora quando os fãs desejam que ele não faça nada pra não se fuder. E ele literalmente não consegue se mexer porque simplesmente os fãs não querem que ele enfrente o cara. Então ele basicamente se vê em um dilema. A mulher que ele é apaixonado e que ajudou ele a se recuperar quando ele tava fudido, está em perigo. E ele precisa decidir entre salvar ela e colocar o sonho dele de ser o herói no top 10 no ralo junto das Hakazanas. E salvar ela significaria perder seus fãs, mas ele nunca quis ser o herói forjado pelos fãs, que só segue a opinião dos fãs. No final das contas, ele nunca quis ser o Nice, e sim ser o seu próprio herói. E sinceramente já tava na hora, porque nesses últimos episódios o Lin Lin veste a máscara de que ele é o Nice, e mesmo que ser o Nice não queira dizer que ele vai ignorar as pessoas que precisam dele, mas desse jeito, obviamente, ele não tinha personalidade própria. A cena dele voltando a ser o Lin Lin mostra a determinação dele em relação a ser o seu próprio herói, e não só vestir a fantasia de outra pessoa. E mesmo ele sendo uma pessoa comum, sem nenhum tipo de poder, sem ter sequer uma pessoa acreditando nele, ele segue até o lugar e mesmo sendo arregaçado e mugado, ele continua tentando e com suas próprias forças ele consegue, mesmo que pouco, lutar contra o cara, mostrando que sim, qualquer um pode ser um herói. Essa representação do que ele disse no começo do anime, de qualquer um pode ser um herói, foi incrível. E esse último episódio, não tenho o que falar, foi o melhor episódio nesse arco. Sinceramente, essa de longe é uma das, se não a melhor luta do anime até agora. Todo o desenvolver dela ficou muito bom. E nesse momento que eu calei minha boquinha por achar que esse anime seria só mais um genérico, igual qualquer outro. E sinceramente, desde esse momento, o anime não chegou a ficar chato em mais nenhum. Ele obviamente consegue salvar ela, mas na verdade, ela não estava ali, porque isso daí era apenas uma boneca que tinha a imagem dela pra atrair ele. Então depois da luta ele vai atrás da verdadeira Shawn Yun-Chin, que tinha fugido, e quando ele finalmente se encontra com ela, o anime acaba em um cliffhanger. E aqui nós temos mais um diferencial desse anime. Ele não conta só a história do Lin Lin, ele conta a história de vários personagens. Pessoas em diferentes tempos que, se você percebeu, no começo de cada história mostra um tempo específico em que tá se passando a história. Ou então a gente consegue ver em lugares diferentes referências aos outros personagens. Como por exemplo, na história do segundo personagem, a gente vê ele com o ingresso de uma cantora. E mais pra frente a gente vê a história dessa cantora, como que ela virou uma heróia. E isso é demais do anime. O personagem que aparece na Open como se fosse o protagonista é, sem dúvidas, o maior mistério desse anime. Um personagem que nem apareceu ainda, mas já é um personagem bem bizarro. Sempre que ele aparece, ele muda o estilo da animação. Literalmente o personagem cujo nome do herói é X. E se ele já era bem misterioso antes de aparecer, quando ele deu as caras pela primeira vez no anime, as coisas aumentaram ainda mais. Ele simplesmente aparece em uma luta que não era dele e ganha facilmente de uma pessoa que deveria ser a mais forte atualmente. Bom, até esse momento o anime só tá na metade, a gente não conseguiu ver muito sobre esse personagem e nem sobre os outros que ainda vão aparecer, né? E pra mim, eu acho que o melhor arco que teve provavelmente foi o da menina cantora. O mais emocionante eu acho que foi o do menino, eu esqueci o nome de todo mundo, faz tempo que eu assisti. Foi o do segundo arco, o que tá aparecendo aí. Aí eu acho mais da hora o da menina cantora, e o do Lin Lin é bom também. Todos são bons, mas um é melhor que o outro. E isso é incrível do anime, conseguir ficar melhorando em cada arco, o que eu não imaginei que ia acontecer no começo. Os personagens que eu mais tô ansioso pra ver são esses dois, que é uma espécie de pistoleiros do faroeste. O design deles na Open já tá muito pica, eu tô ansioso pra ver eles no anime. E é isso, o anime mais hypado dos anos, com certeza. A história de como não se deve julgar um livro pela capa. Aí fecha o livro do Shrek. Fim. Mario caindo. Que porra é essa, filha da puta?